Olá, bem-vindos a mais um vídeo, quase Natal e a água é fixe. Vem aqui, isto, cenas. O assunto pelo qual gravo este vídeo não é assim tão feliz, já tinha dito que ia fazer este vídeo. Basicamente é sobre o que se passa com os muçulmanos na China, com a população uigur, não são bem todos os muçulmanos, mas são os muçulmanos que mais existem naquela região. E basicamente eles estão a ser enviados para campos de concentração, a que a China chama campos de reeducação voluntária, só que não é voluntário na verdade, e o que eles fazem lá basicamente é admitir que a sua religião é horrível, que eles são pecadores, que são criminosos e que estão errados, e depois acabam por ser torturados a aceitar estes valores novos da China, são obrigados a aprender a falar chinês. Ok, essa parte não devia ser obrigada, mas faz algum sentido, mas o facto de os obrigarem a esquecer e a desistir e a rejeitar a sua própria religião, as suas próprias fés, é um bocado tipo horrível, e depois a forma como o fazem também é horrível, e nós já tivemos o que tivemos, campos de concentração na história da humanidade e não devíamos estar a ter outra vez, mas a verdade é que isto é público, já foram feitas várias reportagens, nomeadamente vou deixar na descrição uma reportagem da BBC, e eles cobriram o assunto muito bem, não é 100%, mas também com a dificuldade que é gravar e tirar fotos da China, fizeram um ótimo trabalho e expuseram esta situação. Já foi mais ou menos em 2018 e, como podem ver, ainda não aconteceu nada, tanto que muitos de vocês estarão a saber disto pela primeira vez por mim ou pelas histórias que já pus no Instagram, e portanto é de facto preocupante que o mundo não faça nada. Eu vou tentar também explicar algumas das razões porque é que isto não acontece, mas a verdade é que isto é um bocado terrível e vamos ver que essas razões já existiram na história e não correram muito bem. Agora, a nível de científico e a nível de profundidade, eu não vou fazer muito aqui neste vídeo, vou mais dar uma questão de o que é importante, porque é que nos devemos preocupar, quem é que são os interessados, quem é que está a perder, e recomendo que vocês vejam e pesquisem mais sobre o assunto, mas isto aqui não pode ter meia hora. E basicamente vamos tentar perceber o que é que se passa aqui e pronto, que ao menos o mundo perceba o que está a acontecer, em vez disto acontecer e ser mais uma nota de rodapé. Ok? Pronto, esse é o objetivo deste vídeo. Pronto, tal como eu já disse, eles são uma população de muçulmanos que tem origem turca, e eles vivem cerca de 8.600.000 deles vivem na China, outros vivem em países assim à volta. E eles vivem na província de Xinjiang, mais ou menos assim, não sei falar chinês. E supostamente é uma região autónoma, é tipo Açores e Madeira, tal como a Tibete e cenas assim, mas lá está, a China até pode chamar-lhe regiões autónomas, mas depois é a mesma cena que Hong Kong, e ela acaba por ter um controle muito forte, e nos últimos anos, desde sei lá 2014, 2015, começaram a instalar várias câmaras de vigilância, a apertar a polícia, a mudar regras, tipo, meio que corromper e ameaçar os responsáveis pela região, sendo que os responsáveis pela região eram de facto uigures, também desse grupo muçulmano e dessa etnia. E eles têm sido forçados a ter cada vez menos poderes, e estima-se que cerca de 1 milhão já tenha sido capturado e posto nestes campos de reabilitação, de ensino, de campos vocacionais. Eles dão-lhe vários nomes, sempre para evitar chamar campos de concentração, mas vamos ver mais à frente. Eu vou pôr aqui algumas fotos e explicar basicamente no que é que consiste. Na reportagem da BBC, que é algumas das imagens que eu vou pôr aqui são da BBC, vai ter uma explicação de quantas pessoas cabem em cada campo, de acordo com os arquitetos que fizeram prisões, etc. E portanto, de facto, para caberem as pessoas que se estima que estejam lá, só podem ser mesmo coisas de prisões em que eles dormem em dormitórios, etc. E vou também pôr, porque eu acho que foram eles ou outra fonte qualquer que descobriram o horário que eles tinham nesses campos, e é muito à base de estas horas acordas, estas horas tomas banho, estas horas tens esta aula de chinês, esta hora tens isto, esta hora vais tipo confessar os teus pecados, esta hora vai ser tipo castigos, esta hora isto. Pronto, e uma das cenas que acontece, que descrevem lá numa das reportagens, é que eles têm que confessar os seus pecados, têm que dizer certas frases, têm que cantar o hino nacional da China, têm que dizer tipo nada, mas lealdade para a República da China, para o Partido Comunista Chinês, tipo cenas mesmo agressivas e que se calhar não acreditam, mas se não disserem é pá, comem da boca. E muitas vezes as pessoas rejeitam-se ou tipo estão cansadas de tanta tortura, de pouco sono, de má comida, etc. E então eles ficam assim, e pronto, já estão a comer estalos. Se forem mulheres, muitas vezes são violadas, às vezes a família está na mesma sala, estão todos tipo em fila indiana, ou tipo todos à mesma distância uns dos outros, e tipo a família está ali, se a família desviar o olhar, levam também, e também levam porrada. Tipo, há uma tortura muito forte a nível psicológico e mental, e basicamente isto é tudo porque a China gosta de ter poder sobre os seus indivíduos,
especialmente se forem de alguma religião. Neste caso são os muçulmanos que estão a ser perseguidos, mas é uma coisa que acontece muito em regimes autoritários e comunistas, quer seja comunistas como a China, como a União Soviética, ou autoritários como o nazismo e o fascismo, e basicamente eles até podem ter alguns valores de algumas religiões, mas principalmente o ídolo deve ser o Estado, deve ser o partido, deve ser o governo, deve ser a nação. E portanto, tudo aquilo que sejam ídolos, neste caso Allah, que seja um Deus, é visto como um concorrente a essa entidade e portanto deve ser eliminado à força toda. Algumas das medidas de segurança que eles têm usado para aumentar a vigilância, algumas para além de câmaras e para além de aumentarem o número de polícias, têm sido também fazer como no tempo da PIDE, eles permeiam o facto de, se eu vir algum colega meu, amigo meu muçulmano, a parar de fumar, por exemplo, imagina ele fumava e parou de fumar, eu vou pensar, isto é uma coisa como um muçulmano faria. Ou se ele por acaso tivermos a ver notícias, alguém meter num canal chinês, num canal tipicamente chinês, ou que passa notícias chinesas, ele vai não quero ver isso. São coisas que são contra Pequim, e portanto são suspeitas e eles são premiados se denunciarem pessoas com esse comportamento, ou seja, estão a tentar virá-los uns contra os outros. E isto pode parecer traição e assim, mas a alternativa é morte, ser torturado, etc. Por isso não é fácil rejeitar este tipo de coisas também. Porquê que ninguém faz nada sobre isto? Assim, eu só sou um rapaz de 18 anos, o que é que eu sei da vida, não é? Mas uma das coisas que tenho lido e que posso fazer sentido através de outros conflitos que existem, por exemplo com a Coreia do Norte, etc., é que a China, e com Hong Kong, exato, e é que a China tem muito poder económico sobre outros países. Por exemplo, tem grande parte da dívida pública americana, ou seja, tem grande poder sobre o que é que eles podem ou não fazer, porque se eles quiserem, vendem a dívida dos Estados Unidos a um preço muito baixo e isso é catastrófico para a economia deles de alguma forma. Tem várias empresas em todo o mundo, especialmente em África e na Europa, e portanto têm muito poder económico sobre as pessoas, além de também terem um exército bastante grande, mas acima de tudo terem armas nucleares. Portanto, o que é que podemos fazer para a China parar de fazer isto? Não há assim muito. Há quem diga que podemos aplicar sanções de alguns projetos que eles têm na Ásia, mas o que é que realmente vai fazê-los mudar? Os Estados Unidos já põem sanções a nível comercial, nós também já pomos algumas sanções porque eles violam outros direitos humanos para além destes, mas não os conseguimos fazer parar. E o que é que isto significa? Significa que nós somos impotentes e que eles fazem o que lhes apetece. E lá está, sou eu, 18 anos, quem é que eu sou, mas a Alemanha também era assim. A Alemanha era assim antes da Segunda Guerra Mundial começar, 1935, 36 até 39. Lá está, eles começaram a anexar territórios à sua volta, começaram a policiar judeus, começaram a aumentar o seu exército e os aliados, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos ficaram eu sei que eles estavam proibidos de fazer isto, mas e agora? Deixa de estar, também não é como se estivessem fazer nada de mal. Até que de facto eles começaram a invadir a Polónia, fizeram acordos com a Rússia, começaram a atacar a França e portanto, de facto, correu mal. Portanto, o que é que isto significa? Significa que, de alguma forma, que não sei se é guerra direta, eles têm armas nucleares, etc., mas de alguma forma nós temos que fazer com que isto pare. E as pessoas da China não podem fazer nada porque as pessoas da China são educadas de uma forma em que tudo é perfeito, não conhecem outra realidade, por isso nunca se iriam revoltar contra o governo, além de estarem também super vigiadas. Portanto, de dentro não vai partir a solução. De fora nós temos medo deles, e com razão, mas temos medo deles e portanto não fazemos nada. Portanto, é muito difícil ver como é que vamos solucionar este conflito. E lá está, é um bocado estúpido fazer um vídeo sem ter nenhuma solução, mas o meu objetivo com isto é principalmente passar a consciência às pessoas sobre este problema, porque ninguém gostou do Holocausto e portanto acho que ninguém devia gostar disto também. É uma minoria na mesma, são muçulmanos. A Europa agora está cada vez mais polarizada sobre aceitar ou não, mas é regra geral que somos todos humanos e merecemos todos viver, e eles não estão a viver, eles estão a ser torturados, eles estão a ser mortos, estão a ser postos contra os outros. É mau e está a crescer. Também vou deixar aqui, pode ser nesta parte do vídeo, vai ficar uma das tabelas que mostra a quantidade de campos que eles construíram em cada ano e a quantidade de hectares que construíram e que cada um desses campos tem. Por exemplo, em 2018 a quantidade de campos já foi mais baixa, mas cada um dos campos era maior e portanto a área total foi maior, portanto significa que vão pôr lá cada vez mais pessoas.
O facto também da BBC ter feito esta reportagem e de outras pessoas se atreverem a fazer estas reportagens é bastante corajoso e merece tipo, um olhar nosso tipo de gratidão, porque os jornalistas que lá foram, pelo menos pela BBC, pelo que eu pude ler, foram perseguidos pela polícia. A polícia, não podem vir aqui. Mas nós, não podem, sabem? E eles, ok, pronto, vamos levar um tiro, vamos fazer o que eles mandam. Portanto, tipo, é muito difícil saber o que é que se passa na China, mas através de imagens de satélite desde 2015, 2018 e também desde abril para junho, várias coisas iam acontecendo e, portanto, de facto, tipo, nós podemos ter alguma imagem e se eu sei isto, se vocês agora sabem isto, se eu vi jornais a dizer isto, então é porque os líderes mundiais, certeza que já sabem alguma coisa, o que leva à questão porque não fazem nada e porque é que não há mais atenção sobre isso, porque é que isso não passa mais nos canais de notícias, porque é que não está toda a gente a falar sobre isso e tipo, é um bocado ridículo um assunto tão importante de direitos humanos não ser comentado. Portanto, por este vídeo eu acho que é tudo, vou tentar deixar o máximo de coisas na descrição para vocês poderem consultar, qualquer cena podem mandar mensagem também, mas nesta época de Natal acho que devemos pensar todos um bocado uns nos outros, porque é ridículo. Assim no mood da cena, se não querem que eu vos mande num campo de concentração e se querem receber muitas prendas no Natal, façam like, subscrevam ao canal e nem me vou rir com estas piadas, que não são piadas, mas pronto, porque o tema é sério, mas like, subscrevam e acima de tudo, mesmo que não ponham like e não subscrevam, partilhem com as pessoas, amigos, família, porque de facto, tipo, é importante as pessoas estarem conscientes de violações dos direitos humanos, porque amanhã somos nós, hoje são eles, whatever. E portanto, tipo, aconteceu e está-se a repetir, a história está-se a repetir e é literalmente para isso que nós aprendemos história, para não cometermos os erros do passado. Portanto, ao menos partilhem e façam as pessoas saber o que está a acontecer. Pronto. Obrigado. Não deixem que isto desanime o vosso Natal, porque é sério, mas também temos que saber aproveitar as cenas boas da vida. E bom ano novo para todos.